Bem, a aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre interfaces em Java, tá? E eu trago hoje um exemplo prático para a gente discutir, tirar algumas dúvidas e ver como é que se implementa isso em Java, quais são as particularidades, as vantagens e desvantagens de utilizar esse tipo de estrutura. E antes de começar a aula, eu queria só dar um aviso para vocês em relação ao trabalho final, tá? Hoje é 8/1. Eu tinha marcado para entrega do trabalho dia 10, correto? Me confirme aí ou alguém me corrige, por favor. Eu sei que vocês não gostam muito de falar, mas podem mandar no chat aí. Isso, perfeito. Então, a gente vai prorrogar em mais uma semana o prazo de entrega do trabalho final, por dois motivos. O primeiro é porque a gente ainda não terminou o assunto de estrutura de dados, que falta a gente ver, já viram fila, né? Falta ver e pilhas, eu acho que viram fila só, né? Não me recordo aqui. Falta ver o nosso cronograma, mas eu só sei que faltam dois assuntos para a gente ver ainda, que serão vistos na próxima segunda-feira. Aí na próxima semana, a gente já vai entrar com a parte de exercícios e aplicações de estrutura de dados especificamente. O professor Júnior, na última quarta-feira, ele falou sobre exceções, né? E hoje a gente vai tratar um pouco sobre interfaces e a dinâmica dessa segunda etapa da disciplina vai ser o seguinte: a gente vai passar um outro trabalho final, que a gente acordou sobre isso, né? São dois trabalhos finais. E além disso, a gente vai ter mais algumas listas de exercícios. Se eu não me engano, são 3 ou 4 listas, tá bem? Hoje, eu estou mandando a próxima lista já. Eu ainda não tenho data de entrega das listas, mas aí eu vou passar para vocês o quanto antes. Eu só não tinha certeza se eu ia conseguir passar o assunto de interface hoje, tive um probleminha aqui em casa, mas aí dá para a gente ver, então já dá para cobrar o assunto de vocês. Aí para a próxima semana já entra a lista de estrutura de dados especificamente. Fila, listas e pilhas, certo? Se eu não me engano, é isso. Deixa eu só confirmar aqui o material. Uh, Só um minutinho. Isso. Vocês viram listas, né? Falta pilha, fila, listas encadeadas, eu acho que vocês não viram ainda. Árvores e grafos. Tá? Árvores e grafos vai ficar os dois assuntos finais que faltam pra gente. Da próxima semana vai ser pilha e fila. Tá bem? Então, eu vou compartilhar na tela com vocês aqui e a gente vai começar a codificar, tá bem? Hoje não tem um slide propriamente dito. Hoje é mais uma aula prática, como foram das últimas vezes, né? Então, deixa eu só compartilhar na tela aqui. Aí vocês me confirmem se vocês estão vendo a minha tela, tá? Tá, vocês estão vendo a minha tela aí? Confirmem aqui, por favor. Tá, pessoal, antes da gente começar, eu queria saber se vocês estão tendo alguma dificuldade com relação à lista de exercícios. Eu recebi algumas dúvidas. Eu demorei um pouquinho para responder, né, porque eu estava no interior, então, mas aí a gente está buscando responder todas as dúvidas no mais rápido possível, tá? Então, só para situar vocês, a entrega do nosso trabalho vai ficar para o dia 16, tá bom? Dia 16/1.
Antes, o nosso prazo anterior não, 16 não, 17. O nosso prazo anterior era dia 10, então vai ficar agora dia 17, tá? No próximo domingo, mês que vem no próximo, dia 17 do 1. Vocês anotem aí que eu também vou mandar um informe no grupo, porque nem todo mundo está aqui na aula de hoje, mas de qualquer forma vocês repassem essa informação. Sim, alguém teve algum problema? Eu vi bastante gente perguntando sobre a parte 2 do trabalho final. Tiveram algum problema de implementação? Por mais que vocês não tenham visto ainda, né? Mas vocês já têm bastante noção de programação, já conseguem evoluir bastante já no trabalho. Por mais que vocês ainda não tenham visto esse assunto com a gente, né? Tiveram algum problema? Travaram em alguma parte? Respondam aí, por favor. Tá. Tá, Micael. Você pode mandar aí a dúvida no bate-papo, você pode abrir seu microfone e perguntar aí sobre, ou então deixar para o final da aula sobre. Tá, mas qual é a tua dúvida especificamente? Tá, eu tô só abrindo aqui o comando da questão, que é para eu já ver isso aí contigo. Vou ficar para tirar dúvida até 5 horas, que aí a gente tem mais uns 8 minutos, e aí aproveita e vê se entra mais alguém aqui na aula de hoje. Só um minutinho que eu tô abrindo o comando da questão. Então, tá, eu não entendi muito bem aí o que tu quis dizer, mas eu vou te explicar aqui de uma forma geral. Tu vai ter que criar uma classe para cada estrutura de dados, uma classe fila, uma classe pilha e uma classe lista, correto? Cada estrutura de dados ela tem uma ordem, ela tem uma forma que você pode fazer as operações, de remover, inserir ou alterar algum valor daquela estrutura, tá bem? Então, aí tu está perguntando se é uma lista encadeada, se a gente tem que criar. O que é uma lista encadeada que a gente tem que criar? Eu não entendi muito bem. Mas sim, tem que criar. Cada estrutura de dados é uma classe, tá bom? E por fim, tu vai criar um método principal, que é uma classe main, onde tu vai ter um menu com as opções para tu manipular as estruturas de dados presentes em cada classe. Cada classe vai ter seus métodos, certo? O que diferencia um método de uma classe para outra é a forma como vai ser alterada ou inserida ou removida dessa estrutura, tá bom? Se tu tiver alguma dúvida mais aprofundada nesse sentido, tu pode mandar uma mensagem comigo no Zap, que aí a gente pode marcar um hangout, eu posso te mandar uns áudios, te explicar melhor como é que a gente pode fazer isso aí, tá bem? Mas alguém teve algum problema relacionado a isso? Então, já que ninguém respondeu, se pronunciou, então a gente vai dar início à aula de hoje. Eu só estou organizando aqui os slides.
para ficar melhor para vocês. Vocês conseguem ver a apresentação aí? Tá. Então, basicamente nós temos hoje aqui, ah, não é, não é, não, essa imagem. Então, hoje, eu não montei um slide conceitual, porque o meu objetivo maior aqui é a gente implementar uma interface, ver como é que faz isso, entendeu? Por mais que o nome seja uma interface, a gente não vai trabalhar com essa parte gráfica. Ou seja, a gente não vai criar os módulos, criar pop-ups, esse tipo de coisa, não. A gente vai descer um pouco o nível e vai comentar um pouco sobre a estrutura por trás das interfaces e tal, como implementa esse tipo de classe, esses tipos de métodos e tal. Recapitulando aqueles conceitos iniciais que a gente tratou no início do curso, que é sobre as classes abstratas, sobre os métodos, sobre os tipos de métodos, perdão, e como a gente pode herdar atributos e métodos de outras classes, tá? Utilizando herança, encapsulamento, esse tipo de coisa. E a gente viu nas aulas anteriores. Basicamente, hoje, aqui eu tenho um exemplo, eu tenho aqui um fluxograma, tá? Esse fluxograma, ele consiste em classes que contêm um relacionamento entre elas. Aqui eu tenho três categorias de classes, tá bem? Eu tenho classes normais, eu tenho classes abstratas, tá? Recapitulando para vocês o que é uma classe abstrata, são aquelas classes que não permitem realizar qualquer tipo de instanciação de um objeto. São aquelas classes que onde você tem os métodos, você pode implementar alguns atributos e tudo, mas naquela classe a gente não instancia um objeto, tá bem? São classes feitas especialmente para serem modelos para outras classes, que a gente fala que são classes derivadas, tá? E essas classes derivadas, elas deverão sobrescrever as informações que aqueles atributos são implementados em outras classes, tá bem? Pode ser assim, um pouco confuso, mas na prática vocês vão entender como é que a gente configura esse tipo de coisa. Aí nós temos aqui as interfaces, tá? Que são classes e elas basicamente, uma interface, deixa eu ver como é que eu posso dizer, o conceito, basicamente, de interface, ele é muito utilizado em Java, bem como na maioria das linguagens de programação, que utilizem orientação a objeto, tá bom? Mas, basicamente, uma interface, ela funciona como se fosse um contrato, onde você tem as assinaturas e ela obriga as outras classes a utilizarem os métodos que são implementados nessas classes do tipo interface, tá bom? Nesse modelo aqui, para quem tem um mínimo de conhecimento sobre o reino animal, a gente não vai entrar muito nesse mérito, porque não é o objetivo do curso, mas basicamente a gente tem, lá no reino animal a gente tem as categorias, né? Então, reino, filo, classe, ordem, aquelas coisas. E no nosso modelo aqui, nós temos uma classe animal, que vai agregar todos os animais presentes no nosso modelo, a gente tem o tipo ave, certo? Certo? E a gente tem um mamífero. Na ave, eu coloquei aqui um animal, uma ave, né? No caso é um urubu. O urubu, ele possui as suas características, os seus métodos, que é o voar, emitir o som, alimentar, levar ao veterinário, no caso, chamar o veterinário. Poderia ser urubu, poderia ser outro animal, isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona. E uma ave, ela é um animal, então ela é uma classe abstrata de uma classe superior, que é a classe principal, a classe animal. Na classe animal, eu vou ter um atributo só, que vai ser o nome do animal. Eu não vou colocar características, porque esse tipo de granularidade, esse tipo de características mais específicas, essas especificidades, a gente coloca nas classes de menor nível, entendeu? Nas classes específicas dos outros animais. Tá, explicando aqui, voltando ao caso da ave,
A ave a gente tem... Não, eu não vou colocar atributos em ave, tá? Eu só vou colocar um método, que é o método voar. Essa ave, ela voa, né? Que é a característica principal dela, que é voar. E a gente tem uma ave do tipo urubu com os métodos particulares dela. Beleza. Da mesma forma para mamífero. Mamífero são animais que mamam. Então essa a característica principal deles. Então a gente tem dois tipos de animais, dois tipos de mamíferos, que são o cavalo. No cavalo, eu coloquei aqui atributos específicos do cavalo, né? Que é o tamanho, a raça, e coloquei os métodos que são características particulares, são coisas, ações que eles realizam, tá? Que é emitir som, amamentar, alimentar, levar ao veterinário, chamar o veterinário. Só que alguns métodos daqui, dessa classe, que ela não é uma classe abstrata e também não é uma interface, esses métodos eles são herdados de outras classes abstratas, que no caso é mamífero e no caso é animal. Então, ela vai herdar esses atributos aqui, como emitir som e amamentar, da mesma forma que está aqui. Entendeu? E, como eu falei anteriormente, as suas características, que são seus atributos particulares daquela classe. Da mesma forma, o gato. O gato tem uma raça e tem os seus métodos que são herdados de outras classes e tem os métodos particulares dela, tá bom? Vocês estão ouvindo bem o áudio? Vocês estão enxergando aí? Tem algum problema até agora? Respondam aí no chat, que eu sei que vocês não gostam muito de interagir, então eu tenho que avançar o conteúdo. Alô, vocês estão aí? Me ouvem? Oi, pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Falhou a ligação? Sim, professor, estamos ouvindo. Ah, beleza. Tá, então, continuando aqui o conteúdo. Então, recapitulando, né? Eu tenho as classes abstratas, certo? Que essas classes abstratas, elas não vão instanciar objetos, tá? Ao contrário das classes filhos, né? Que é o cavalo, o urubu e o gato. Hoje, esse modelo ele não vai ter aquela mesma estrutura dos outros exemplos que a gente utilizou. Que é aquela questão da ter uma classe com método principal, irá fazer alguma coisa, e inclusive isso pode ficar até como exercício de vocês, tá? Ele é uma classe para fazer alguma operação nesse modelo aí. Eu tenho um exemplo disso, eu posso até passar para vocês depois. Se quiserem aí, eu posso mandar para vocês depois pelo Zap. Mas basicamente é isso. Aí eu tenho umas classes de interfaces, tá? Na classe interface, como eu falei, ela basicamente ela vai ter assinaturas que irá obrigar essas outras classes aqui ter esses mesmos métodos dessas classes. Aí eu coloquei dois tipos aqui. Eu tenho animais domesticados e tenho um animal de estimação. Tem acento aqui, mas está errado, porque na programação C# a gente não utiliza isso aqui, né? Só para vocês entenderem. Então, em animal domesticado, por exemplo, o urubu, aqui poderia eu coloquei urubu só para exemplificar, mas poderia ser tipo um papagaio, por exemplo. É, é um animal domesticado, tá? Pode ser papagaio, por exemplo, é um animal domesticado, é uma ave e é um animal. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser uma interface onde esses métodos aqui serão assinaturas dessas outras classes. A gente vai implementar isso aqui, vocês vão entender melhor como é que a gente faz isso aqui, tá? Isso aqui para implementar é bem rápido, por quê? Porque o NetBeans, ele já tem funcionalidades que permitem você implementar isso aqui automaticamente. Da mesma forma que eu fazia lá para gerar os métodos get, set, para fazer o encapsulamento de uma classe para outra, aqui também eu posso gerar automático a partir da herança e daquele implemente, tá? Onde você vai implementar os métodos daquela interface. E uma vantagem de uma classe abstrata para uma classe interface, eu tenho um quadro aqui comparativo com as características e vantagens e desvantagens de cada um que eu vou mostrar ao final da aula de hoje.
Então, tudo bem. Alguma dúvida até agora? Agora eu vou para a parte de implementação, eu vou mostrar primeiro essa parte de implementação da classe animal, da ave, mamífero, dos animais aqui de baixo, e depois eu vou implementar as classes de interface. Aí a gente vai começar a brincadeira, tá bem? Abram aí o NetBeans de vocês logo e comecem aí também, sigam eu vou criar aqui um pacote de hoje, né? Que é a aula de hoje. Interface. Vocês estão enxergando aí a tela do NetBeans? Por favor, se vocês pararem de ouvir o áudio ou por algum motivo parar de compartilhar a tela, vocês sinalizem aí no bate-papo, porque eu estou com a minha tela espelhada, aliás, estendida, pode ser que eu não veja aqui, tá? Então, no fluxograma, eu vou criar primeiro a classe animal, tá? Onde eu vou ter apenas um atributo, que é o nome, e vou ter um método emitir som, tá bom? Então, eu venho aqui novo, né? Eu vou criar uma classe Java, animal. Perfeito. Vou aumentar aqui, dar um Alt Scroll, né, para aumentar aqui o tamanho da letra. Tá bom para vocês esse tamanho? Desse tamanho a letra? Vocês enxergam bem aí? Alô? Aumenta mais um pouco aí, professor, por favor. Melhorou, valeu. Beleza. Então tá bom. Eu criei uma classe animal, só que essa classe ela não pode ser public class. Ela tem que ser uma classe abstrata. Por quê? Porque eu não vou implementar objeto nela, eu não posso instanciar um objeto nela, tá? E uma outra coisa, as outras classes, necessariamente, elas têm que implementar os métodos que eu vou instanciar aqui, tá bom? Os métodos e os atributos. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui um abstract. Abstract class. Public class, abstract class, tá bem? Animal. Beleza? Salvei. Aí eu vou colocar o atributo. String nome. Eu posso colocar um operador, né? Do tipo private, só para utilizar as estruturas que a gente já vem discutindo nas últimas aulas. Eu criei uma variável. Aí eu tenho que, os métodos que eu declarar nessa classe abstrata, eles têm que ser métodos abstratos também, tá bom? Lembrando sempre disso. Então, eu vou criar um método abstrato, abstract. Deixa eu só olhar aqui qual era o método. O método é emitir som. Emitir som. Perfeito. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar o método getSet, né? Como vocês já sabem, a gente pode criar tudo isso automático. Só basta selecionar, seleciona, botão direito, refatorar. Vocês descem aqui para encapsular campo. Botão esquerdo, já está selecionado os métodos getSet e aperta refatorar. Quando eu faço isso, ele já cria os métodos getSet que eu preciso para passar como parâmetro nos outras classes. Perfeito. Talvez. Então tá, eu criei a minha classe animal. Agora eu vou criar, voltando aqui para o meu modelo, a aula de hoje é um pouco mais curta, tá, pessoal? Porque o assunto é bem reduzido e o assunto mais extenso vai ser para a aula de segunda-feira. Então agora eu vou criar aqui uma ave e mamífero.
Vou criar uma outra classe abstrata, tá bom? Essas classes, vou aqui de novo, essas classes animal, ave, mamífero, são classes abstratas, tá bom? Urubu, cavalo e gato são classes públicas e as classes de interfaces são as classes que possuem o relacionamento entre elas, tá? Que é, no caso, animal domesticado e animal de estimação, são outros tipos. E aqui eu vou deixar para o final para a gente discutir algumas coisas e ver as particularidades de cada uma delas. Beleza, agora eu vou criar uma classe, outra classe, né? Então, direito, novo, classe, ave. A classe ave, vou comentar aqui um pouquinho de novo. Para esses comentários aqui que são desnecessários. Na ave, deixa eu ver quais são os métodos aqui da ave. Ave, eu só vou ter um método voar, tá? Eu não vou ter nenhum atributo. Então, eu vou criar um método. Tô lembrando que aqui é uma classe abstrata também. Então, classe abstrata. Aí aqui eu tenho que criar um método abstract também. A ação que essa ave realiza. Voar. Toda ave, a maioria tem ave que não voa, né? Enfim. Ou voa, não sei, não vou entrar nesse mérito. Beleza, já criei a classe abstrata ave, já criei o seu método abstrato voar. E a ação que a classe que esse animal faz. Toda ave é um animal, mas nem todo animal é uma árvore. Isso vocês entendem, né? Aí agora eu vou criar a classe mamífero. Certo? Vou aumentar um pouquinho aqui de novo, apagar esses comentários que são desnecessários. A classe mamífero, da mesma forma, é uma classe abstrata. E da classe mamífero, eu vou ter, novamente, eu vou ter apenas um método, não vou ter atributos, tá bom? Eu ainda não vou colocar herança, porque na prática a gente vai ter ave herdando características de animal, certo? Como está mostrando aqui no fluxograma. Ave herdando características de animal e mamífero herdando características de animal. Olha a posição da seta. Tá? Eu não vou colocar aqui agora, porque eu vou fazer por parte para vocês entenderem perfeitamente o que a gente está querendo fazer aqui. Eu vou ter que criar um método, também abstrato, amamentar. O que é amamentar? Porque todo mamífero mama. Isso aqui eu sei, tá bom? É uma ação que o mamífero faz. O mamífero mama. Perfeito. Talvez, então tá. Criei animal, criei ave, criei mamífero. Qual o próximo? Beleza, agora eu vou criar urubu, vou criar cavalo e vou criar gato, tá bom? Depois eu vou criar o animal doméstico e o animal de estimação, que são as nossas interfaces. Eu vou mostrar e explicar o comportamento de cada uma delas. Pessoal, vocês estão entendendo até agora? Tem alguma dúvida? Por favor, parem. Se eu não souber responder, a gente para a aula aqui, ou eu posso anotar a dúvida, eu posso mandar no bate-papo, não sei. Pode ver a melhor forma de ser, porque tem muita coisa que a gente passa batida e às vezes é importante que vocês dêem o feedback, que é para a gente saber se vocês estão entendendo ou não, entendeu? Tá, beleza, eu vou criar a próxima classe. Classe urubu. O meu urubu, no caso aqui, é um animal domesticado, tá? Não levem ao pé da letra isso. Vou apagar novamente o comentário. Tá? O urubu, ele não vai ter nem... Deixa eu ver aqui se ele vai ter alguma característica. Tá. Esses métodos aqui, eu ainda não vou colocar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês depois por que eu ainda não vou colocar.
Porque isso aqui ele vai puxar automático dessa classe aqui. Podem ver que os métodos que tem aqui dentro do Urubu é os mesmos que tem aqui. Ó. Se você somar, eu tenho 5 métodos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu não preciso criar outros métodos aqui. Eu só vou criar a classe Urubu, Public Class, porque ela não é uma classe abstrata, tampouco é uma classe do tipo interface, onde ela vai pegar as características, ela vai herdar as características do animal, aqui em cima, e ela vai herdar as características da ave, que é um animal, e vai pegar as características dessa interface. Tá, Igor, mas qual a vantagem de se utilizar essa interface? Quando vocês, não sei se vocês já estudaram isso, mas quando vocês estudam relacionamento, cardinalidade, essas coisas, quando eu tenho um relacionamento de 1 para muitos, onde eu tenho um relacionamento entre tabelas, que uma tabela ela pode ser muitas da outra, e essa tabela pode ser muito da outra, e esse relacionamento entre elas gera uma outra tabela. É o mesmo comportamento da interface. Esses atributos particulares dos animais domesticados, eles vão ser os mesmos atributos existentes nessa classe urubu e nessa classe cavalo. Porque cavalo, aqui é um animal domesticado, e urubu, para mim, que no caso é o meu exemplo, também é um animal domesticado, tá bom? Então, eu vou deixar aqui só o public class urubu, só isso. Não vou colocar nada. Perfeito. Vou salvar. Agora eu vou criar minha classe cavalo. Vou apagar esses comentários, né, novamente, né? São desnecessários. Vou aumentar um pouquinho essa fonte aqui para vocês verem bem. Cavalo. Só um momentinho. Tá. Cavalo, ele também vai ser um método, uma classe public class, tá? Não vai ser tipo interface, não vai ser do tipo abstrato. Beleza. Agora eu vou criar a classe gato, né? Que é o outro. O gato. Apagar esse também. Comentário muito chato, não sei como é que eu tive isso aqui também, depois eu vou pesquisar. Só que o gato, se vocês prestarem atenção aqui, no nosso fluxograma, não, o cavalo tem 2 características, que é o tamanho e a raça, tá? Então, a gente tem que colocar isso aí dentro de cavalo. Então, da mesma forma que eu coloquei lá para animal, cavalo ele vai ter tamanho, e o cavalo vai ter uma raça. Eu posso tirar isso aqui, esse private, a gente não vai nem testar isso. Raça. Eu vou colocar raça porque a gente não usa sempre nenhum tipo de característica especial. Beleza. Duas variáveis. Porque o cavalo, ele possui 2 características. Perfeito? 2 atributos. O gato possui só raça. Então, esse gato, novamente. Nós temos que passar os métodos getSet, tá? E depois, se vocês forem fazer algum tipo de implementação, pode fazer algum teste, alguma coisa, para, sei lá, coloque as características, informe idade, informe qual a raça desse animal, se ele é peludo, ele pode ser, sei lá, poodle, chihuahua, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Então,
tenham em mente que quando vocês utilizarem isso aqui, boa parte das variáveis, é importante que vocês passem dessa forma, com os métodos getSet, tá bom? Apagando os comentários de novo, vou dar uma limpada aqui e tal. Aqui do cavalo. Mesma coisa. Sei lá. GetSet, isso que vocês já sabem fazer. Até mais que eu se brincar. Não, vocês com certeza devem saber mais que eu, isso aqui. Perfeito. Olhando só aqui para dar uma limpada para vocês verem melhor, tá bom? O cavalo tem duas características, são atributos. O gato são duas, é uma só característica. Voltando aqui. O gato é só uma. Deixa eu colocar para cá, fica melhor, né? Perfeito. Então, é isso, o gato, raça uma e o cavalo, tá certinho, características. Perfeito. Agora, eu vou criar a minha classe interface, tá bem? A primeira interface vai ser um animal domesticado. Aí eu vou aqui no pacote, novamente. É como se fosse uma classe normal, tá? Não tem nenhuma particularidade, não, na sua forma de criar, né? Mas na sua forma de implementar, eu vou colocar aqui animal domesticado. Eu estou utilizando outro teclado. Quando você troca de teclado, é muito difícil. Chato. Vou aumentar aqui a tamanho da fonte novamente. Dá um Ctrl S para salvar. Vou salvar aqui o cavalo, né, que eu não salvei. Beleza, beleza. Animal domesticado. Dentro de animal domesticado, essa classe ela não vai ser uma classe public class. Ela vai ser uma classe interface. Então, você tira o class public interface. Ponto face. Como vocês quiserem falar. Essa classe, ela só vai ter dois métodos. Eu poderia inserir os métodos aqui da seguinte forma. Eu poderia codar assim. Public void, diretão, animal domesticado. Alimentar. Alimentar, que é um método. Poderia ser assim, ou fica meio que redundante no código de vocês. Pode ser diretão, void. Pode alimentar, void, levar, vet, né? Veterinário. Perfeito? São dois métodos. Poderia colocar aqui sim, outra coisa é importante vocês saberem. Igor, como é que a gente implementa um atributo dentro da classe interface? Obrigatoriamente, a gente tem que colocar o public final e o tipo dessa variável. Então, a gente faz assim, ó, public, se ela for uma variável pública, né? Final, tipo dela, int, lá, ano, 2021. Por exemplo, vou tirar isso aqui, tá bom? A gente não precisa colocar o getSet porque a gente não vai encapsular nada disso aqui, tá bom? Mas por enquanto eu vou deixar como comentário. Vou deixar como comentário isso aqui. Para vocês saberem como é que a gente faz como é que a gente declara uma variável dentro da classe interface, tá bom? Aqui eu poderia ter vários métodos aqui dentro. Está dando erro porque está repetido, tá? Poderia ter diversos métodos aqui dentro, onde a gente iria utilizar esses métodos em classes comuns, em um grupo de classes. Eu poderia estar... Imaginem a quantidade de animais domesticados que nós temos. Então, todos esses animais domesticados iriam receber esses métodos aqui. Isso aqui é uma assinatura. É uma assinatura do animal domesticado. Então, cavalo domesticado, cachorro, gato, papagaio,
no meu caso aqui, o urubu, sei lá, uma quantidade, e todos esses animais iriam receber essa assinatura, esse método aqui. Então, isso aqui é como se fosse um contrato. Só que o contrato sozinho não faz nada, certo? Para aquele contrato valer, eu estou fazendo uma analogia, tá bom? Para aquele contrato valer, você precisa assinar aquele contrato. Então, isso aqui é como se fosse uma assinatura do contrato, tá bom? O contrato é a classe animal domesticado, e a assinatura dele são os métodos presentes nela, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu vou continuar. Tá, tem cala consciente, né? Então, eu vou criar uma nova classe, chama-se animal estimação. Animal de estimação, tá bom? São os animais de estimação. Diferente do urubu, mas o cavalo e o gato, eu vou colocar só gato, tá? Cavalo também pode ser um animal de estimação, mas nesse caso aqui eu não vou colocar. Porque o fluxograma não tá nem ligando o cavalo com o animal de estimação. Porque o cavalo é um animal domesticado. Se eu ligasse cavalo com animal domesticado e cavalo com estimação, ele ia herdar essas mesmas características aqui e essas aqui. Nesse exemplo, ele está herdando essas características da interface, está herdando esse método de mamífero e está herdando esse método de animal. Porque um cavalo é um mamífero e um mamífero é um animal. Perfeito? Daqui vamos finalizar. Eu vou aumentar a letra novamente, fazendo comentários. Interessante. Beleza. Animal de estimação, eu vou ter dois métodos. Eu vou colocar dois métodos. Void e diretão. Void brincar. São duas ações que esses animais de estimação podem fazer, ou a gente pode fazer com eles. Void levar, passear. Perfeito? Só que está dando um erro porque eu não declarei como uma interface. Então, eu tenho que aqui, ó, interface. Perfeito? Pronto. Já criei duas interfaces, animal de estimação e animal domesticado. Agora eu vou começar a brincadeira. Pessoal, alguma dúvida, por favor, me perguntem. É muito importante que vocês façam isso, porque eu preciso saber se vocês estão entendendo o que eu estou pedindo, entendeu? Hoje eu vou mandar a nova lista. Tá faltando colocar mais umas duas questões só dessa parte de interface. Aí eu já estou codificando aqui para mandar para vocês, tá? Hoje eu vou mandar mais uma lista. Aí vai ser aquele mesmo esquema. Cada semana uma lista. Aí no final eu vou dar um prazo de pelo menos mais umas 2 semanas para vocês entregarem todas as listas e o trabalho final 2, tá bom? Recapitulando, que o trabalho final 01 ficou para o dia 17 de janeiro, tá bem? 17/1. Eu vou mandar o informe novamente no grupo do Zap, mas por gentileza, qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisem nas questões, mandem no Zap, procure a gente, eu, o professor Júnior, o professor Marcelino, o professor Diego. A gente está aqui para aprender junto com vocês e passar tudo que a gente sabe para vocês, tá bem? Tá, continuando. Criei o método de animal de estimação. Agora eu vou voltar lá para urubu. Professor, um momento. Pois não. O senhor consegue ver as mensagens no chat aí? Cara, não tá carregando. Aqui tem dois amigos que eles mandaram perguntas, entendeu? Aí, no chat. Peraí que eu tô abrindo de novo aqui, peraí. Carregou agora. É porque eu tô com a tela estendida e não estava aparecendo. Tá. Deixa eu ver aqui. Sim, tudo certo. Pode ser métodos não abstratos na classe? Bruno, na classe abstrata, até pode, mas aí vai alterar o comportamento do objetivo da classe abstrata, que é você não estabelecer objeto. Então, é importante que vocês coloquem todos os métodos abstratos dentro das classes abstratas, tá bom? Eu posso, não tem problema nenhum declarar métodos não abstratos na classe abstrata, tá bom? Professor, não entendi qual o papel daquele public final.
Então, o public final, ele é uma forma de dizer que aquela é a assinatura final da classe, tá bom? Onde é que eu declarei uma final aqui? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Todo atributo da classe interface, ela tem que ter esse final, entendeu? Porque quando eu for declarar isso, eu vou chamar esses métodos e atributos nas classes filhas, como no caso, cavalo, esse atributo, eu tenho que informar que esse é o atributo daquela classe interface. E a forma de você codificar isso é com public final. Entendeu? Eu estou caçando uma observação que eu até anotei sobre esse final aqui, que é importante para vocês. É porque esse final ele é utilizado basicamente para referência, é um atributo referenciado que a gente chama. Eu não estou encontrando aqui. Mas basicamente é isso. É assim que a gente declara um atributo dentro de uma classe interface. Tá? Pedro. Isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu coloquei como comentário porque a gente não vai utilizar esse atributo aqui por enquanto. Perfeito. Então tá, continuando aqui. Eu vou lá voltar para minha classe Urubu. Tá? A classe Urubu, eu só criei a classe, não coloquei nenhum atributo, por enquanto. O que eu vou fazer? Urubu, ele é uma ave que, por sua vez, é um animal. Então, eu vou fazer assim. Urubu extend ave. Aí ele já vai acusar aqui que eu preciso implementar os métodos da classe ave. Só que na classe ave, se eu fizer isso aqui, ele só vai implementar um método da classe voar. Só que a ave, ela é um animal. Deixa eu só abrir aqui essa tela. Isso aqui é apenas uma anotação. Aí, toda vez que você fizer isso, vai aparecer esse override aí. Quer dizer que você está sobrescrevendo a informação daquele método pai, tá bom? Aí aparece esse override. Então, o que você faz? Você vai lá na classe ave. A classe ave, o que você tem que fazer? Ela é uma classe abstrata, só que essa classe abstrata, ela vai herdar as características do animal. Então, você coloca um extend novamente no animal. Perfeito? Aí ele vai pedir para implementar. Opa, vai pedir para implementar aqui. Não, peraí. Não precisa implementar nada, não. Eu queria pedir para implementar os métodos de Urubu. Aí, perfeito. Voltando aqui o fluxograma. Agora está aparecendo as perguntas aqui. Pessoal, mandem perguntas, por favor. Se você tiver alguma dúvida, a dúvida de um pode ser do colega também, tá bom? Então, perfeito. Voltando aqui novamente. O que eu fiz aqui, né? Eu peguei a ave, eu tô herdando aqueles métodos de animal, tá? Estou fazendo uma herança aqui. E eu estou pegando esse urubu e estou herdando as características de ave. Perfeito? Então, como é que eu fiz aqui? Urubu. Então, o urubu, ele está herdando as características de ave. Só que a ave está herdando as características de animal. Então, o que vai acontecer? Está dando um erro aqui de novo, que ele está pedindo para implementar todos os métodos. Aí ele vai implementar o método emitir som. Mas de onde está vindo esse método? Isso aqui é automático do NetBeans, tá? Pode ser, a mesma forma no Eclipse também. Então, o que está acontecendo aqui? Voltando aqui para o nosso modelo, o urubu, ele está pegando o método voar de ave, porque o urubu está herdando as ações de ave, e está pegando o método de animal também, porque aqui é como se fosse uma
Eu estou herdando as características das classes principais e classes abstratas, tá bom? Veja bem, a classe urubu ela vai ter só dois métodos por enquanto, porque eu ainda não declarei os métodos, eu ainda não implementei a classe interface, tá? Para implementar a classe interface, você tem que colocar isso aqui, ó. Implements. E a classe, e a interface que eu quero implementar, tá? Mas isso aqui eu vou já explicar para vocês como é que funciona. Por enquanto, é isso aqui. Beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa para cavalo. O cavalo já... Aí o cavalo é uma classe onde eu vou herdar... Agora eu não vou herdar de ave, né? Porque o cavalo não é ave, é um mamífero. Extend mamífero. Mas tá dando um erro aqui. O que que é? Tá mandando eu implementar todos os métodos de mamífero. Mas tá, antes de implementar de mamífero, eu tenho que ir lá em mamífero e dizer que mamífero está herdando as características de animal, da mesma forma que eu fiz para ave, tudo bem? Então eu venho aqui novamente e coloco um extend animal. Perfeito? Veja bem, eu estou descendo o nível mais um pouquinho. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que você não precisa criar várias classes com várias características, repetidamente, entendeu? Isso aqui é uma vantagem muito importante que vocês vão utilizar para a vida toda de vocês, esse tipo de notação, tá bom? É muito importante que vocês gravem bem esses conceitos, aprendam como se implementa isso aqui, porque eu já tenho uma visão um pouco mais ampla e eu vejo muita cobrança nesse sentido aqui, desse tipo de estrutura. Perfeito. Então, o cavalo ele é um mamífero, mas o mamífero herda as características de animal. Então, ele está pedindo para implementar os métodos das classes abstratas. Aí eu vou implementar. Aí o que, que ele fez? Isso aqui eu vou pagar, porque não é importante, por enquanto. Posso explicar para vocês como é que serve isso aqui. Olhando o modelo, o que, que eu estou fazendo? A classe cavalo está herdando o método amamentar de mamífero, e que, por sua vez, está herdando o método emitir som de animal. Está aqui os dois métodos e o override novamente, para dizer que aquela informação vai ser sobrescrita nessa classe. Vou salvar, perfeito. Aí eu vou para gato. Gato. Um minutinho. Aí o gato é a mesma forma. É um public class, né? Porque não é uma classe abstrata. Aí eu vou colocar o extend mamífero. Só esqueci de perguntar uma coisa. Vocês estão conseguindo implementar isso aí no NetBeans de vocês? Porque eu não cobrei aqui agora porque passou batido. Vocês estão conseguindo implementar? Eu não fiz nenhuma coisa tão elaborada, só estou explicando para vocês como é que a gente implementa esse tipo de estrutura na prática, tá bom? Que é só um exemplo prático. Vocês conseguiram implementar aí? Vocês estão conseguindo? Oi? Tem alguém aí? Ah, beleza. Normalmente eu faço depois. Tranquilo, tranquilo. Pois é, essa aula, eu não sei se vocês estão assistindo lá pelo YouTube, mas tá indo para o YouTube sempre, tá? Todas as aulas lá bonitinho. O professor tá fazendo upload de tudo lá. Perfeito. Voltando aqui, então. A mesma forma para gato. Aí ele vai pedir para implementar todos os métodos abstratos de animal e mamífero. Aí eu só... Então, é porque assim, o override, ele é automático do NetBeans, tá? Quando você faz esse tipo de coisa, ele vai pedir para você colocar, já aparece aqui, mas basicamente, o override quer dizer que você está sobrescrevendo a informação do método pai. Por exemplo, eu vou estender aqui, né? Vou implementar os métodos. Por exemplo, o método amamentar. Esse aqui.
esse método aqui, amamentar, está vindo lá de mamífero. Mas eu estou sobrescrevendo a informação de mamífero. Eu estou dizendo que esse método ele é específico do gato. Então, eu sobrescrevi isso. Então, para dizer que esse método tem que fazer isso aqui, aí ele pede para colocar o override, ele já coloca. Mas se eu tirar também, ele não vai dar erro, entendeu? Isso aqui eu só estou indicando que a informação do método mamífero está sendo sobrescrita aqui. Então, esse método aqui, ele está herdando o mesmo comportamento lá da classe mamífero, porém, aqui ele tem a característica específica do gato, tá bom? Imagina só, tu tem um gato e tu tem um cavalo. Por exemplo, o gato, a ação de mamar é a mesma, mas é diferente de um para o outro. Por quê? Tamanho, quantidade de leite, sei lá, característica do leite, então, essas informações, entendeu? Então, trazendo isso para analogia, esse método aqui, ele tem o mesmo comportamento da classe mamífero, porém, ele tem que ser sobrescrito aqui porque ele é de gato. O override, ele já faz isso, entendeu? Tá, mais alguma dúvida? Vou seguir. Eu pensei que a aula hoje ia ser rápida, mas é um pouco demorada. Tá, então, public class gato e tipo de mamífero. Deixa eu ver o que falta aqui implementar. Gato. Tá, então agora a gente vai ver como é que a gente implementa a interface, tá? Para implementar a interface, a gente tem que utilizar uma palavra-chave, que é o implement. Ele é utilizado para implementar os métodos inseridos lá na classe interface. Tá, mas como é que a gente faz isso? Por exemplo, o gato é um animal de estimação. Então, eu posso fazer assim. Implement animal que tá vendo aqui? Animal estimação. Ué, tá errado? Não. Gato também é um animal domesticado, certo? Então, eu posso colocar mais de um aqui. Aí, agora. Perfeito, eu estava digitando errado. Então, recapitulando, deixa eu ver se não tem nenhuma dúvida aqui. Não, por enquanto não. Perfeito, então eu vou implementar os métodos de animal domesticado. Tá, mas deu um erro aqui. Então, é porque ele está pedindo para implementar os métodos abstratos de animal domesticado. Quais são os métodos abstratos de animal domesticado? Eu vou colocar aqui embaixo, que é para vocês verem. Animal domesticado tem alimentar e tem levar ao veterinário. Então, se eu implementar aqui, da mesma forma, eu vou aqui na setinha, na lâmpadazinha, implementar todos os métodos abstratos. O que vai aparecer? Vai aparecer os dois métodos lá da classe interface, alimentar e levar ao veterinário. Perfeito? E eu posso fazer isso para mais de uma classe. Eu posso fazer isso para uma outra interface. Posso colocar aqui animal. Perfeito? Eu posso colocar várias. Posso colocar várias notações aqui. Eu posso criar várias interfaces. Posso ter milhares. Tá? A facilidade disso é de você criar várias interfaces, onde você vai acessar os seus atributos, as suas características, os seus métodos, as suas ações,
através de um simples implemente e o nome da classe, e o nome da interface, entendeu? Eu posso colocar só animal de estimação, só para mostrar para vocês, porque eu criei duas interfaces. Apareceu o mesmo erro aqui, que ele vai pedir para implementar os outros métodos abstratos. Aí ele implementou os outros dois métodos abstratos, que é brincar e levar para passear. Mudando um pouco o meu fluxograma, o que aconteceu? Eu estou dizendo que esse gato, ele é um animal de estimação, ele possui o brincar e o levar para passear, certo? Mas ele também é um animal domesticado. Ele tem as mesmas características aqui, ó, alimentar, cadê? Tem as mesmas características aqui do levar ao veterinário, brincar, levar para passear, essas coisas, entendeu? Mas nesse caso, eu vou colocar só um. Vou seguir o nosso fluxograma. Amamentar, alimentar e levar ao veterinário, tá bom? O override novamente para atualizar para sobrescrever a informação do o método lá da nossa interface. Agora eu vou para cavalo. Cavalo extend mamífero, certo? Como eu falei. No cavalo, vai ser a mesma forma. Então, você pode criar diversos. Cavalo, pode ser um animal de estimação, mas eu vou colocar aqui que ele é um animal domesticado. Perfeito? Opa. Aí ele vai dar um errinho aqui de novo, porque ele vai pedir para implementar os métodos da classe abstrata. A classe abstrata de animal domesticado, animal de estimação. São dois. Brincar e levar a passear. Está aqui. Vou apagar isso aqui. Alimentar e levar ao veterinário. Alimentar, levar ao veterinário. Tá aqui, os dois, tá bom? Esse trabalho. Aí eu vou aqui no cavalo. Tá aqui os últimos 2 métodos que ele pediu para implementar. Alimentar e levar ao veterinário, alimentar e levar, porque eu tô implementando os métodos do animal domesticado. Perfeito. Aí eu vou lá agora. O que eu tenho que fazer? Eu vou no urubu, que é o último, né? Urubu. Urubu, implemento. O meu urubu, no caso, é um animal domesticado. Não vou fazer igual o Joãozinho, tá? Chegar em casa e falar, mamãe, na aula aprendi que o urubu é um animal domesticado. Enfim. Aí, só vai aqui, né? Aí ele já implementou os dois animais, os dois métodos do animal de estimação. Aliás, animal domesticado. Pode pra cá. Alimentar. Opa, cadê o urubu? Alimentar e levar ao veterinário, tá bom? O meu urubu aqui ele é domesticado. Eu alimento ele e levo ao veterinário. Tá bem? Então, pessoal, o objetivo de você utilizar esse tipo de notação é basicamente esse. É você ter. Cadê? É você ter a facilidade de implementar uma interface, onde essa interface vai ter os métodos e atributos que serão utilizados em uma infinidade de classes, entendeu? Você cria uma vez e através do implemente nome classe, você chama todos aqueles métodos, tá bom? Isso aqui é como se fosse um contrato de papel mesmo, onde as assinaturas do contrato serão os métodos dele. Então, esse contrato, essa interface será validada somente se você acessar tiver essas assinaturas.
Aí você pode criar um método principal aqui, um class main, onde você pode fazer algum tratamento, sei lá, verificar qual a cor do cavalo, fazer o cálculo de idade, pode fazer alguma coisa nesse sentido aqui, acessando os atributos de cada uma delas, tá bom? Pode passar como parâmetro, ou pode fazer por encapsulamento lá com o método getSet. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é porque eu não sei se ficou bem claro a diferença a diferença de uma classe interface para uma classe abstrata, mas eu tenho aqui uma imagem que ela vai esclarecer isso para vocês, tá bom? Aqui eu tenho a diferença de uma classe para outra, de uma interface para uma classe abstrata, tá? Aqui é só um review de tudo que a gente tratou hoje, mas basicamente, na interface a herança múltipla é permitida. Eu posso ter uma herança múltipla. Eu mostrei aqui que eu posso. Eu posso ter uma classe onde eu posso herdar para cá e herdar para cá. Entendeu? Isso é herança múltipla. Na classe abstrata, a herança múltipla não é possível. A classe só pode estender uma única classe. Tá? É uma particularidade. Na interface, a palavra implement é utilizada para implementar uma interface. Tá? Para você chamar os métodos lá da interface, você precisa utilizar aquele implement lá. Então, você não precisa colocar de novo os atributos lá. Você só coloca o implement e gera automaticamente os atributos, como eu falei. Na classe abstrata, você utiliza a mesma notação da herança, né, com extend, que é utilizado para estender aqueles atributos lá, aqueles métodos de outras classes, tá bom? A interface não tem implementação, a interface você não instancia um objeto, tá? Como eu falei, ela não tem aquele public static void onde você vai colocar, sei lá, instanciar um objeto com aquele new, sei lá, animal 01 é igual a new animal, entendeu? Você não tem aquele tipo de notação. Por sua vez, eu posso ter uma implementação parcial, eu posso instanciar um objeto aqui, tá? Na interface, todos os métodos da interface precisam ser sobrescritos. Eu preciso utilizar o override na outra classe que eu vou pegar os métodos da interface, por isso que tem o override para sobrescrever aquela informação que o método vai receber. Na classe abstrata, por exemplo, eu só vou sobrescrever isso nos métodos abstratos, tá bom? Na interface, todas as variáveis que são os atributos dela precisam ter aquele public final ou public static final para dizer que aquilo vai ser uma constante, para dizer que aquele atributo ele é específico da interface. Já na classe abstrata, eu não preciso declarar dessa forma. Ela pode ser declarada, mas não é obrigatório, tá bom? Na interface, eu não tenho construtores, eu não tenho o private, o pub, que eu posso colocar diretão, o void, tá? Não tem obrigatoriedade de ter construtores. Na interface, na abstrata, no caso, a classe abstrata ela pode ter os construtores ou não também, não é uma especificidade cada uma. Eu não posso, na interface, os métodos não podem ser estáticos. Já na classe abstrata, eles podem ser estáticos, tá? Então, basicamente, o que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje era isso. Apresentar um overview sobre interfaces, ver como é que se implementa, como é que a gente pode tratar, fazer as implementações, as características, ver como é que a gente pode fazer isso aí. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês conseguiram assimilar o conteúdo? Tem alguma dúvida? Tá gravando aqui ainda, então é importante que vocês falem, se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, se querem que eu melhore algum aspecto, traga um outro exemplo mais complexo. Enfim, falem aí, tá? Por favor. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode É, mandar. a prova, tipo, tem aquela classe conta bancária. Ela é uma classe que ela vai servir como base para uma conta corrente e uma conta poupança. Tipo, ela tem certos métodos que você totalmente reescritos nas classes filhas, mas ela tem alguns métodos funcionais que vão estar declarados exclusivamente nela. Aí eu queria saber se, tipo,
faria sentido ela ser uma classe abstrata, já que eu vou ter uma implementação completa de certos métodos. Sim, faz todo sentido, sim. Você pode declarar ela como uma classe abstrata, tá bom? Uma vez que você vai ter dois tipos, você pode declarar ela perfeitamente, tá? É por isso que eu tinha perguntado naquela hora se ela poderia ter métodos não abstratos. Eu já Ah, entendi agora. entendi. Mas pode sim, você pode implementar. Eu não tinha entendido muito a tua pergunta, mas agora tá mais claro, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá, se ninguém se manifestou, só o colega. Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Eu estou mandando para vocês o exercício dessa semana, então até daqui a pouco eu tô mandando para vocês. Eu vou também mandar um informe para vocês da entrega do trabalho final, que ficou para o dia 17 de janeiro, tá bem? Então, boa tarde para vocês, final de tarde, né? Bom estudo, tá? Valeu, pessoal, obrigado.